no dia do defunto que a gente vai e não tem. Deviam devolvê-lo à família, morto ou vivo, aos bocados. Isso é um escândalo. É uma vergonha nacional. Os cemitérios também morrem. O capim sepultou as campas. O tempo apagou as cruzes, os nomes. A guerra colonial é memória enferrujada. Os seus mortos também. Esta é a última trincheira de alguns dos militares portugueses que ficaram em Moçambique. Moeda, província de Cabo Delgado, principal palco da luta armada. Um mato tão denso quanto aquele que os viu morrer. Aqui tem outro, mas esse apagou-se com a tinta. Que tinha cimento como aquilo, escrevia em cima. Estava escrito em cima. Ali tem, né? Estas também são da tropa portuguesa? Sim, toda esta via. Conhece bem este cemitério? Sim, conheço muito bem, é porque estou aqui há muitos anos. Sabe quantas campas existem? Não, as campas é que não posso mentir. Não conheço quantas tampas, qual é o número. Mas o lugar é que conheço muito bem, que é um cemitério dos portugueses. O cemitério dos portugueses que a guerra embarcou para a África e a pobreza impediu de regressar a casa. Nos primeiros anos, o Estado cobrava às famílias a transladação dos corpos. Cerca de 10 mil escudos, à época, uma fortuna. Joaquim Gonçalves está nestas contas, neste mato. Tinha pouco mais de 20 anos quando a política de Salazar o arrancou da aldeia. Guia de marcha para uma guerra sem sentido. Oh, hospedida, nem queira pensar nisso. Nem queira pensar. Nós também éramos 6 com ele. 4 raparigas e 2 rapazes. E ele era o mais novo? Ele era o mais novo de todos. Tinha o cabelo louro, todo encaracolado. Era muito bonito. Não sei lá a política dele, não sei, mas ele sabia ler e sabia escrever bem. A morte dele, olha, foi em gritos, nem penso saber, hein? A gente, olha, era para aqui, sei lá. A minha mãe, olha, estava maluquinha de todo. E ele estava quase a regressar. Estava. Já não chegava a um mês a vir embora. E disse-nos, levo prendas para os meus irmãos todos. A minha mãe queria trazer o corpo para Portugal. Mas ou depois começaram a dizer que ficava muito caro e que não traziam e que assim e que assado. Havia pessoas que diziam, oh, tanto faz comê-lo a terra lá como comê-lo aqui. Sei eu estou que não ficava lá, mas os tempos eram mais difíceis. O Estado devia ter feito, se eu levou trazê-lo. Eu cá para mim é isso. Qual é o dia em que sente mais falta de não ter a campa do seu irmão? É no dia dos reis juntos que a gente vai e não tem. E a gente gostava de ser assim, está aqui o meu irmão. Como é que acha que é o cemitério onde o seu irmão está? Também lá há outros cemitérios, mas não posso dizer, a tropa até será até um cemitério bom, não sei. A realidade é katana afiada nas suas ilusões. O país que lhe levou o irmão é o mesmo que nunca o trouxe de volta. O mesmo que só agora começa a lembrar-se das campas que semeou. Isso é um escândalo. É uma vergonha nacional. Se não os querem trazer, pelo menos que zelem os cemitérios onde eles estão enterrados. Eu podia estar lá, eles abandonados, os outros que morreram, se tivesse sido eu, teria sido abandonado da mesma forma. E isso revolta-me, é triste. Olha, não tenho palavras para classificar um país, uma nação, uma pátria
que abandona assim os seus filhos. As baixas que tivemos na minha companhia foram 3. O Justino regressou à metrópole porque os pais pagaram a trasladação do corpo. O Hélder e o Vilas Boas foram sepultados no cemitério de Moeda, com todas as honras militares. Honras passadas, o soldado Hélder é um nome por entre cruzes sem rosto. Quando o dever o chamou, trabalhava no campo, sol a sol. Trocou a enxada pela arma, traz os montes por Moçambique. Foi a sua cruz. Era uma joia. Andava sempre a assobiar. Sempre, mesmo feliz. Era feliz de viver. Uma morte estúpida, pronto. São aqueles tais acidentes que se dão. Se calhar fruto também da juventude. Estava a reinar, estava pronto, para chegar lá e começar na brincadeira. Pá, sai daí, senão dou-te um tiro. O Hélder disse, não és homem nem nada. Infelizmente tinha lá a bala na cama. Ouvi o disparo e o Hélder a gritar, é o ladrão que me mataste. Constantemente deviam devolvê-lo à família, de novo, não é? Morto ou vivo, aos bocados, um braço, uma mão, um pé, a cara, uma orelha, deviam devolvê-lo. Passados 43 anos, acha que a transladação ainda faz sentido? Para mim, o facto de que não se possa identificar que é ele, para mim não serve de nada trazer os restos. Não sabemos se ele foi botado aos bichos, se foi enterrado, se o queimaram, o que fizeram aquilo. É evidente que no caso do Vilas Boas e do Hélder, visto que era da nossa companhia, a nossa companhia, fizemos questão de ir lá e sermos nós a tratar do funeral. Um colega nosso, que é o Jorge Martins Pacló, que então desenhou as letras, a data de morte e pronto, a data que ele faleceu e que nós colocámos depois em cima da campa dele. É aqui, a campa do nosso irmão. É este. Que rico cemitério. Foi isso. O agradecimento do Estado português pelo que ele lutou, deixar a vida e estar assim abandonado. Não merecia isso, meu irmão. Nenhum dos que lá estávamos. É normal um cemitério estar assim com tanto capim? Quando tiramos o capim, o cemitério fica bem limpo. Fica bem limpo. Quando é que vão limpar? Amanhã é que vamos iniciar. Já houve familiares que vieram cá buscar os seus mortos? Sim, são familiares. Chegavam aqui, acabaram essas campas, levaram esses esqueletos e foram embora. Há 36 anos depois de Abril e da independência das antigas províncias ultramarinas, a guerra colonial ainda tem capítulos por fechar. 13 anos de conflito, cerca de 800 mil homens de G3 na mão, 10 mil mortos. José Monteiro revê o filme vezes sem conta. De Moeda fala Ferreira Luciano Monteiro para seus queridos pais em Lisboa e amigos. Desejo que passem o Natal e o Ano Novo feliz. Saudades roem. Adeus. Ainda hoje me emociono da maneira como os meus pais receberam isso. Nós estávamos a gravar aquilo era em direto. Nós tínhamos ali, naquele momento, tínhamos ali a nossa família. Foi, digamos, um aproximar à família. Foi um aproximar à família. Queridos pais, irmãos, avós e restante família. Nós desejamos um Natal feliz e um Ano Novo cheio de prosperidades. Desde o teu regresso. Querida mãe, noiva e restantes familiares, desejo um Natal muito feliz e um popular novo cheio de felicidades. Adeus ao meu regresso. Todos nós, no local de embarque, adeus até o meu regresso, tínhamos a convicção que regressávamos. Mas nem todos regressaram. Meses depois do soldado Hélder baixar à terra, a companhia de caçadores sofreu nova baixa. O cabo Vilas Boas perdeu a vida numa emboscada. O realejo calou-se no quartel. Ele tinha um realejo de boca, onde ele tocava muito bem esse realejo. Mas era mesmo muito alegre o moço. E eu dava-me muito bem com ele, porque ele era não só da companhia, era do meu pelotão e da minha secção. Tenho uma fotografia tirada com o Vilas Boas e com outros camaradas e amigos,
tirada cerca de 15 minutos antes da emboscada em que ele faleceu. E o das Boas morreu ao meu lado. Íamos sentados no mesmo unimóvel. Quando caímos numa emboscada, saltámos para baixo dos carros. Nessa altura eu estava a ser visto por inimigo, neste caso, porque acabou por me furar o Kiko que eu tinha na cabeça. E eu, como o Vidas Boas não estava a disparar, eu até lhe dei um pontapé ao Vidas Boas, que pronto, estava deitado, dispara, pá! E ele não me respondeu, e depois o condutor, que esse sim tinha saltado sem arma, disse-me: "Oh, Duarte, ele está morto." E eu, muito friamente, disse: "Então dispara tu com a arma dele." Tenho isto presente, parece-me que foi ontem que isso aconteceu, já lá vão 40 anos. O tempo nem sempre é o melhor remédio. A noiva de Vilas Boas continua presa ao dia da emboscada. A morte do namorado vinca-lhe a vida. Não fala para a câmara, mas deixa a história. Moeda, aquela que os militares diziam terra da guerra, é hoje uma cidade em paz. Cristóvão Moongo vive em frente ao cemitério. O seu horizonte são velhas campas de portugueses. O cemitério é abandonado porque foram, portanto, enterrados os colonialismos portugueses. Se fossem moçambicanos, este cemitério não estaria desta maneira. Costuma ver alguém vir aqui limpar? Bem, só vi no ano passado, vinha aqui só chachar com katanas, mas não limpava conforme como limpa o cemitério, não. Estavam a limpar, só tirar aquelas árvores grandes e deixar o capim como está. Não podemos mentir aqui, a verdade é essa, só que vocês, como são portugueses, é que podem me dizer hoje. Por que vocês também foram enterrar os vossos irmãos aqui? Não querem financiar um fundo para limpar isto? O Estado português tem apoiado, a Liga dos Combatentes fez um protocolo com o Ministério da Defesa Nacional e esse protocolo tem vindo a ser cumprido. Moeda é o centro da guerra, foi o centro da guerra, entre aspas. Até por isso, o cemitério de Moeda merecia ter uma dignidade maior e uma dignidade que estivesse de acordo com o esforço que foi feito. Trasladar os corpos para Portugal é ambição que não cabe no orçamento. O projeto fica pela concentração dos restos mortais em ossários. Terminamos as operações na Guiné, tendo decidido e concluído que a melhor solução era concentrá-los em Bissau. E foi o que fizemos. Moçambique, iniciamos agora a primeira operação. Não lhe posso dizer quando é que vamos terminar a operação de Moçambique. Em Angola, nós ainda não conseguimos encontrar alguém que nos diga com quem podemos falar para podermos fazer o mesmo. A guerra colonial é memória sem paz. Cerca de 4.000 corpos militares portugueses continuam em África, muitos em campas desamparadas. Para as famílias, o esquecimento é agora o maior dos fantasmas. Nem todos os finados têm dia.